Se tem uma coisa que cristãos têm esquecido, é qual a verdadeira pátria deles. Em um mundo de guerras políticas, de cristãos entregando tudo pelo seu país, patriotas, amando o Brasil acima de qualquer coisa, será que a gente tem esquecido de que a nossa verdadeira morada não é aqui? De que a nossa verdadeira pátria está, na verdade, nos altos céus? Quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo diz para eles que eles deveriam viver um tipo de cidadania que fosse celeste. E era importante para eles discutir cidadania porque os cidadãos de Colossos recebiam a tão sonhada cidadania romana. Para Paulo, eles serem romanos devia significar pouco. O que importava é que eles eram dos céus. De fato, ao nos tornar cristãos, nós devemos ser um pouco menos romanos. Eu acho que um material que nos ajuda a meditar um pouco sobre isso é o famoso filme Gladiador, que recentemente teve uma segunda edição. Eu não sei se você lembra dos anos 2000, quando o século XX se encerrou com o medo do bug do milênio, onde muita gente estava nervosa, que talvez as máquinas fossem parar, mas eu lembro que foi um ano de muitas boas produções cinematográficas. Foi o ano do lançamento de O Alto da Compadecida, que é um dos meus filmes favoritos de tudo já produzido no mundo, de Requiem para um Sonho, o marcante Náufrago, o emocionante Corrente do Bem e, claro, o memorável Gladiador, dirigido por Ridley Scott, com roteiro de David Frazzoni, John Logan e William Nicholson. Gladiador é uma das pérolas do cinema. É o tipo de filme que você é obrigado a assistir e reassistir várias vezes. E sempre que você reassiste, você continua envolvido com a história de Máximos Décimos Meridius. Tuller, por favor, Tuller, bota o trechinho aí, Tuller. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos Exércitos do Norte, general da Legião Félix. 24 anos depois, a gente volta pro Coliseu para ver a continuação dessa história. O vídeo de hoje é uma discussão sobre a nossa cidadania celestial a partir de Gladiador, volume 2. Gladiador 2 também é dirigido por Ridley Scott, mas agora com o roteiro de David Scarpa. Nele, vemos a história de Hanno, um guerreiro que odiava os romanos e habitava a Numídia, o antigo nome de uma região no norte da África, onde hoje é a Argélia, uma pequena porção da Tunísia Ocidental. Logo nos primeiros minutos, o filme já apresenta uma batalha entre o povo da Numídia e os romanos. Como era de se esperar, os romanos são vitoriosos às custas de muitas baixas, inclusive da mulher de Hanno. Ele, então, é levado escravo e comprado para entreter, como gladiador, os imperadores Caracalla e Geta, além, obviamente, de todo o povo romano. Apesar do filme não ter intenção de ser historicamente preciso, alguns fatos históricos nos ajudam a entender seu contexto para que a gente tire alguma lição daqui. Caracalla e Geta existiram de fato. Eles eram filhos do imperador Sétimo Severo, que governou de 146 a 211 d.C. No início do ano 211, quando o Sétimo morreu, os irmãos herdaram o império. Segundo o historiador Dião Cássio, o desejo do pai era que os filhos fossem bons uns com os outros, enriquecessem o exército e amaldiçoassem o resto. O pessoal daquele tempo gostava de jogar uma maldição contra os inimigos mesmo. O negócio não era fácil não, no mundo romano era doideira. Porém, os irmãos não seguiram a vontade do pai e o governo deles foi marcado por animosidades e conflitos entre si, até que em dezembro do mesmo ano, Geta é morto pela guarda pretoriana nos braços de sua mãe, Júlia Dona, durante uma reunião de reconciliação arquitetada por ela, o que é diferente do que é contado no filme, indicando que sua morte foi a mando do próprio Caracalla. O governo de Caracalla foi marcado pela violência dos massacres que ele ordenava, as orgias de que ele participava e as atitudes populistas, como aumentar em 50% o salário do exército romano, o que ocasionou uma terrível inflação no império. Ele foi imperador até 217, quando foi morto enquanto urinava à beira de uma estrada por Macrino, ou amando dele, que também é personagem do filme, o qual veio a se tornar imperador como sucessor de Caracalla. Apesar do filme alterar esses acontecimentos, ele apresenta a índole de cada personagem por meio de seus atos. Cada um deles tem uma visão de como seria a Roma ideal. Na busca pela idealização que constroem, cada um deles, inclusive Hanno, desempenha um papel para obter essa Roma dos sonhos. A Roma dos sonhos, de Marco Aurélio, desejada por Hanno, havia sido esquecida e substituída pelos ideais dos imperadores atuais. E embora o imperador Marco Aurélio não faça uma descrição direta de como seria essa Roma ideal, a gente pode extrair suas ideias do livro Meditações, de sua autoria, que é citado e desprezado por Macrino no filme.
Muitas vezes são nossos desejos por uma cidade ideal para viver que nos guiam em nossas decisões. É por causa desse desejo que votamos em candidato A ou B nas eleições. É por causa desse desejo de uma cidade ideal que arrumamos nossa casa de uma forma e não de outra, e nos comportamos de um jeito e não de outro. Nós agimos conforme o que almejamos. Embora reconheçamos a indelével marca da brevidade da nossa vida, sempre lutamos para deixar algo para gerações futuras. Como escreveu Marco Aurélio, em breve tu terás esquecido tudo. Em breve, tudo terá te esquecido. Sim, nossa vida passará, e com ela, nossas memórias e a lembrança de quem fomos. Você muito provavelmente não lembra o nome dos seus tataravós, mas você só tá aqui por causa deles. E assim como eles foram esquecidos por você, você provavelmente será esquecido pelos seus tataranetos. Muitas vezes, olhamos para o que é passageiro como se fosse durar para sempre, mas a finitude da existência terrena nos mostra que não. Também é Marco Aurélio que nos fornece a seguinte reflexão: o que é então, em geral, que se perpetua como memória? Em geral, a vaidade. Assim, no que é preciso que coloquemos nosso empenho, apenas no seguinte: um pensamento de acordo com a justiça, uma conduta em prol do interesse comum, um discurso que jamais engane e uma disposição que acolha zelosamente todos os acontecimentos como necessários, como aptos a serem reconhecidos, como brotando do mesmo princípio e da mesma fonte. Se você pensar bem, esse é um trecho que poderia tranquilamente ter sido removido do livro de Eclesiastes. De certa forma, vemos que Rano, Macrino e Caracalla se enquadravam nesse pensamento de Marco Aurélio. Embora Caracalla buscasse essa glória eterna e Rano estivesse mais consciente da brevidade de sua vida, ambos tinham suas expectativas de como seria um reino. A depravação de Caracalla, a sede de poder de Macrino e o desejo de justiça de Rano eram os seus guias. Assim como eles, nós também temos os nossos desejos que nos guiam, quer nós estejamos conscientes deles ou não. A Bíblia nos diz que aí onde estiver o nosso tesouro é onde estará o nosso coração. Diz também que é do coração que procede as fontes da vida e que por isso nós deveríamos guardar muito bem o nosso coração. Ao olhar para cada um desses personagens, precisamos refletir sobre como estamos vivendo, porque certamente manifestaremos as vontades de nosso coração e nossa pretensão de um mundo melhor por meio de nossas ações. Se não guardarmos bem nosso coração, somos guiados pela vaidade, pela devassidão, pela sede de poder, ou mais propriamente em nossa cultura, pela busca pela autenticidade, o que quer que seja dos grandes vícios modernos que surgem para nos convencer que a gente deveria pautar nossa vida para alguma coisa, senão Deus, senão a cidadania da Roma ideal, não a Roma, a Jerusalém ideal, que está esperando por nós nos céus. Essa busca desenfreada para ver nossos desejos atendidos nos leva só a desilusões tolas, a decisões que vão nos destruir. Seremos levados a buscar qualquer justificativa que seja plausível para os erros que cometemos. É aí que isso tudo deve nos levar àquilo que Paulo escreveu aos Filipenses: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja que Paulo dá dois motivos para que os crentes tenham as mesmas condutas que ele. Em primeiro lugar, porque muitos adoram a si mesmos, achando glória naquilo que é vergonhoso, pensando apenas no que é terreno. Paulo quer nos conduzir a uma postura de oposição a esse comportamento. As atitudes de Caracalla e de Macrino eram como esse comportamento descrito por Paulo. E veja, Paulo escreve isso poucos anos antes deles dois se tornarem imperadores. Paulo, observando o comportamento de muitos do seu tempo, foi guiado pelo Espírito para falar de algo atemporal. O que ele escreveu é válido ainda hoje, porque não se tratava de meditações passageiras, mas de verdades eternas. Ele nos faz ponderar e a buscar um comportamento que não é guiado por paixões terrenas. Ao contrário, e aqui ele dá a segunda justificativa, Paulo é direcionado à realidade espiritual de que a nossa pátria é celestial. Por mais que o desejo de Rano tivesse algum valor, ainda assim ele era passageiro. Por mais que ele quisesse fazer o bem, não duraria para sempre. O sonho que ele tinha para Roma, mesmo que tivesse saído da ficção do filme e feito parte da história, não duraria para sempre, porque o Império Romano declinou até ser destruído em 476 d.C. Por outro lado,
A pátria celestial não é como os impérios que desmoronam, porque ela não é conquistada por mãos humanas, é construída e regida pelo Rei dos Reis. Essa é a pátria que aguardamos enquanto nós habitamos no presente século. Ela será verdadeiramente justa e boa. Nela é que teremos glória real. O texto de Filipenses também é uma resposta para todos aqueles que adotam um político como salvador da pátria ou que possuem uma esperança messiânica na política, como se algum eleito ou alguma ideologia ou política pública fosse capaz de trazer uma era genuína de paz, justiça e equidade. No sentido inverso, tem quem veja em alguns políticos o símbolo da desesperança do anticristo, como se algum político fosse capaz de desempenhar o papel de vetor da maldade apocalíptica. Veja, a nossa pátria está nos céus e nada pode nos tirar de lá. Essa é a nossa real esperança. Por ora, nós somos cidadãos da cidade celestial que peregrinam na cidade terrena. Peregrinos podem usufruir da cidade por onde passam, mas sabem que ela não é a sua habitação permanente. Peregrinos se alegram e sofrem na cidade, mas sabem que em última instância tudo isso é passageiro, porque eles caminham sem esmorecer para a cidade celestial. Foi o que Agostinho escreveu em Cidade de Deus, um livro que foi escrito logo após a invasão de Roma, logo após os sermões que ele pregou sobre a queda de Roma, porque é isso que acontece com os reinos presentes. Eles caem. Agostinho precisou defender a fé cristã da acusação de que Roma teria caído por culpa do Deus dos cristãos. Logo no início da Cidade de Deus, Agostinho diz o seguinte: a gloriosa Cidade de Deus prossegue em seu peregrinar através da impiedade dos tempos, vivendo cá embaixo pela fé e com paciência espera a firmeza da mansão eterna, enquanto a justiça não se converte em juiz, o que há de conseguir por completo depois na vitória final e perfeita paz. A esperança focada na pátria celestial deve guiar nossas escolhas políticas, ao mesmo tempo que nos faz olhar para todos os governantes como homens. Como o próprio Marco Aurélio disse, com efeito, todos depressa se extinguem, não demorando para que um completo esquecimento os cubra. E digo isso daqueles que de um modo ou outro foram extraordinariamente brilhantes, pois os restantes, já no seu último alento, se tornaram desconhecidos, ignorados, e não se ouviu mais falar deles. A própria história se encarregará do esquecimento dos que foram extraordinários, até daqueles que foram extraordinariamente maus. Se é assim em termos humanos, quanto mais em relação à pátria celestial. Por isso é tão tolo se apegar a políticos e a ideologias. Muito logo elas serão esquecidas. Mas isso não acontece com a pátria eterna. Ela não se desfaz como os impérios humanos, muito pelo contrário. Ela segue eternamente firme e gloriosa. Paulo nos lembra dela, porque podemos esquecê-la ao pensar demais nos governos humanos, ao nos deixar ser guiados por nossas vaidades ou nosso desejo de justiça terrena. Precisamos lembrar dela com constância para que nossos anseios e desejos sejam moldados pela mensagem que fala dessa pátria. Era ela que todos os apóstolos almejavam, esperavam e nela encontravam alegria e consolo. Embora sejamos esquecidos, podemos deixar uma marca que permanece. Apesar de sermos reféns do tempo, podemos deixar para as próximas gerações algo que é realmente atemporal. A mensagem do Evangelho é lembrança do que não pode perder seu valor, nem ser maculado, nem perder seu brilho. É a mensagem que nos lembra que apesar do sofrimento, há uma glória de peso muito maior nos esperando na nossa pátria celestial. Apesar das tristezas, há consolo e a alegria. Apesar da morte, a vida eterna. Apesar do esquecimento, há a lembrança que Deus guarda em si de cada um que foram feitos seus filhos por meio de Cristo. Que não nos esqueçamos de tudo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Somente nele é que faremos obras memoráveis, embora elas possam ser esquecidas. Poderemos eventualmente ser esquecidos na terra, mas teremos seladas nossa memória na eternidade, na medida em que fazemos parte da herança de Cristo. Isso é 2 Dedos de Teologia. Nós temos vídeo aqui todo dia, sempre às 10 horas da manhã. Se você se inscrever nesse canal, e assinar as notificações, você fica sabendo sempre que houver vídeo novo. Não deixa de clicar em gostei para você dizer para a plataforma que esse vídeo deve chegar a mais pessoas. Um abraço, um cheiro no seu cangote e até a próxima.